Então, gente, tratamento de DM2. Vamos começar falando de opções terapêuticas. Primeiro, mudança de estilo de vida. Uma dieta balanceada, uma atividade física regular é importantíssimo. Qualquer coisa, volta na aula de tratamento de DM1 para você saber um pouquinho mais aprofundado. A outra opção é o tratamento farmacológico com antidiabéticos orais. Nós temos diversas classes. Primeiro, falando das biguanidas e tiazolidinedionas, que são as drogas sensibilizadoras de insulina. A primeira que vai diminuir a produção de glicose hepática e diminuir a resistência periférica à insulina, além de outros efeitos. E eu quero destacar um efeito colateral que é a intolerância gastrointestinal. O paciente tem que começar com doses baixas e aumentando progressivamente. O exemplo dessa classe é a metformina e já já eu falo dela. As tiazolidinedionas também diminuem a resistência periférica à insulina, porém elas podem causar edema. O paciente pode reter água e sódio, além disso aumentar o peso, porque a gordura periférica, aquela gordura subcutânea, ela também aumenta, apesar de diminuir a gordura visceral. As outras duas classes são as secretagogas. Sulfonilureia primeiro, que aumenta a secreção pancreática basal de insulina. Então o paciente passa o dia todo secretando mais insulina, espremendo aquele pâncreas. Por isso ele tem um maior risco de hipoglicemia. Enquanto as glinidas, que aumentam também a secreção pancreática de insulina, mas de forma rápida, com picos, tá? Então o paciente não tem tanto risco de hipoglicemia. As outras duas classes são as classes incretinamiméticas, tá? Então ambas com um efeito de ação que é aumentar a secreção pancreática de insulina na presença de glicose no intestino. Tá? Enquanto os análogos de LP1 eles diminuem o peso, inibidor de BP4 não altera o peso. Por que análogos de LP1 diminuem o peso? Porque tem um efeito anorexígeno. Tá? Vão diminuir também o apetite daquele paciente. Enquanto agora a gente tem as últimas duas classes, que são os espoliadores de glicose. Inibidor de SGLT2 é muito importante porque ele diminui peso, ele diminui PA e, portanto, diminui mortalidade cardiovascular. Muito importante. Um efeito colateral dele é aumento de ITU, porque o paciente vai ter glicosúria. E, por fim, os inibidores de alfa-glicosidase, que eles vão diminuir a absorção intestinal de glicose. Tá? Então, a glicose vai permanecer no intestino e, por isso, elas vão chegar lá no nosso colo e vai ter aumento de flatos de tensão abdominal, porque elas vão estar mais disponíveis às bactérias colônicas. Uma outra opção é a insulinoterapia, também muito bem discutida no tratamento de DM1. Mas eu quero falar quando que a gente vai fazer insulinoterapia em DM2. Nós vamos usar na falha terapêutica, em terapia combinada com antidiabéticos orais, quando a glicemia do paciente chegar para você já com a glicemia acima de 300, a gente precisa diminuir isso, tá? Principalmente na primeira consulta, ou então quando o paciente está com perda ponderal, indicando uma doença no estágio mais avançado, ou até mesmo quando o paciente apresenta cetonemia, né? Algum sinal de gravidade. Além disso, a gente vai usar quando o paciente tiver emagrecimento progressivo, ou seja, a doença já está ficando mais crônica, e também na gestação. Na gestação a gente vai interromper os antidiabéticos e começar a usar insulina nessas pacientes. Tá? Além disso, internou, paciente internado, insulina, certo? Então, assim, na prática, como é que a gente vai fazer com todas essas opções? Normalmente a gente vai começar com mudança de estilo de vida sempre associada ao uso de metformina, o exemplo das biguanidas. Ela tem uma ação muito importante nos pacientes diabéticos. Tá? Então, assim, depois que a gente vê o paciente usando a metformina com mudança de estilo de vida, nós vamos fazer o acompanhamento dele, normalmente pela hemoglobina glicada, certo? Então, se a hemoglobina glicada permanecer entre 7 e 8 naquele paciente, eu posso até utilizar uma outra classe, adicionar uma classe além da metformina, certo? Quando ela estiver entre 8 e 10, eu posso usar outra classe ou até mesmo eu posso começar a introduzir insulina nesse paciente, certo? É uma opção. E se o paciente estiver acima de 10 de glicada, a gente vai ter que começar a usar insulina. A gente tem que baixar rápido aquela glicose, ela não pode ficar muito tempo aumentada, certo? Parâmetro que eu trouxe, que é a hemoglobina glicada. Eu sempre tenho que ter uma meta do paciente menor que 7, mas eu posso usar uma glicemia pré-prandial que tem que ficar entre 80 e 130, uma glicemia pós-prandial que tem que ficar abaixo de 180. Lembrando que isso aqui é uma recomendação, mas cada paciente é único, certo? Então, quando a gente for ver um paciente que é idoso, por exemplo, eu não posso manter metas glicêmicas tão baixas porque tem risco de hipoglicemia, tá? Então, tem que particularizar muito bem aquele paciente. Isso aqui é só um exemplo, certo? Valeu, galera!